Quatrícios. Episódio de hoje: Tecnologia. Olá! Pela primeira vez, este texto de abertura do nosso podcast não foi enviado previamente para todos os quatrícios. Há, naturalmente, um motivo que justifique isso. O mais esperto dos quatro, se vocês não sabem quem é, logo saberão, surgiu como tema para o nosso 5º episódio Novas Tecnologias, o Bem e o Mal, brilhante. Ele, na verdade, tem se mostrado muito antenado com redes sociais, novas plataformas, demonstra uma desenvoltura com aplicativos que mais lembra um adolescente de 14 anos. Vira e mexe, ele nos envia links para tutoriais. E nós, os outros 3 quatrícios, vamos nos sentindo seres jurássicos, embora de fato não sejamos. Pelo contrário, adoramos tecnologia, mas não temos a mesma velocidade do mais esperto e mais gaiato do grupo. Ele é o Bolt das inovações. Eis que durante a postagem dos nossos vídeos no YouTube e dos nossos áudios no Spotify, uma suspeita veio à tona. Todas as senhas, curiosamente, possuíam entre letras e números o nome de uma pessoa próxima dele, muito próxima, que é reconhecidamente um gênio no assunto. As senhas nos pareceram reveladoras. Será mesmo que o Quatrícios do Vovôlei saca tanto assim de tecnologia e de redes sociais? Ou será que terceirizou o conhecimento para um de seus herdeiros? Com a palavra, você, Marcos Vinícius Freire. Caramba, que sacanagem! Me pegaram de saia curta, rapaz. Olha só, o pior é que não é verdade. Apesar dos 57 anos, o Luca, que sabe tudo realmente, está na terceira startup com 25 anos, mas ele está numa sexy quarentena. Ele está na casa da namorada que mora sozinha há 3 meses. Então, sinto muito lhes informar que todas as minhas intenções tecnológicas têm algum apoio da empresa, mas fui eu que fui atrás, tá? Foi. Vocês são 3 filhas da mãe mesmo, cara. A sorte de vocês é que o nosso encontro é pela internet, senão ia ter cascudo nos 3 moleques mais novos. Mas esse assunto... Você sempre foi assim? Sempre. Ligado em tecnologia? Sempre. Na verdade, assim, eu sou o que eles chamam de early adopter, né? Tudo que aparece eu compro na frente, sempre comprei. O relógio, tudo primeiro. Eu fiquei na fila no primeiro dia que lançaram o negócio do relógio do iPhone. Eu fiquei na fila na primeira vez que lançaram o iPhone. Eu fui para isso que eu sabia que ia lançar antes do Brasil. Uma coisa de maluco, assim, meio doente. Mas, assim, sempre fui muito interessado. Desde moleque não, assim, desde que a tecnologia chegou para mim. Eu até enquanto jogava, até não tinha nada na nossa época, né? Eu que sou velho, não tinha esse negócio de tecnologia, né? A gente mandava carta e ia para a cabinezinha da Telerge para ligar para casa, né? Lá para Porto Alegre, eu ia para a cabine, ficava na fila, ou botava fichinha para falar. Mas, assim, quando eu voltei da Itália, eu comprei o primeiro celular, e eu acho que eu até já contei para vocês aqui, que eu dividia com a Cláudia, né? Um usava, era um tijolo desse tamanho assim, um usava segunda, quarta e sexta, o outro terça e quinta e sábado, e dividia o telefone para trabalho. Eu trabalhava já no mercado de seguros e ela como fono para falar com os clientes. Era muito engraçado você dividir o telefone. Hoje em dia seria um absurdo, né? Mas então dali para frente assim eu comecei. No meu primeiro negócio ligado a seguro eu tocava umas agências do Bradesco. E aí, cara, eu tinha um laptop que eu levava para a agência e ainda tinha uma impressorazinha, ainda de matriz, aquela que rolava o papel, que amarrava o papel, ficava presinho por gancho. Os caras ficavam assustadíssimos. Chegavam na agência e diziam: que isso, Natal? O cara trouxe uma máquina, ele imprime a proposta na hora. Então, assim, já sempre fui meio alucinado. Depois que eu fui para o Vale do Silício, aí eu voltei maluco completo, né? E aí fui me aprofundando mais em tecnologia. E aí me associei a quem só vive disso. Então, hoje, realmente, eu me divirto um pouco mais e cada vez me informando mais, né? Eu tenho dito que nesses meus últimos 12 meses eu estou fazendo um MBA
em comunicação digital em função das pessoas que estão em volta. Eles têm hoje lá na Play 9 60 colaboradores que só fazem comunicação digital, né? Em todas as plataformas, e na maioria deles com menos de 30 anos. Então, realmente é uma aula. Eu levo meu cabelo branco para ajudar um pouquinho na confusão. Essa semana teve muita confusão, por sinal, né? E está tendo, e hoje vai ter muita confusão, mas aprendendo muito. Agora, você sugeriu algo muito dicotômico, que era falar sobre o bem e o mal, né? O bem da tecnologia e o mal associado à tecnologia. Sim. Acho que cada um podia dar uma contribuição bem bacana, cada um em seu quadrado, ou em seu retângulo aqui no Zoom, sobre essa dicotomia do bem e do mal associados à tecnologia. Legal. Eu posso até abrir, né? Porque quando eu sugeri o tema, isso estava na minha cabeça, porque eu estou vivendo isso hoje, né? Então eu botei assim: positivo, conhecimento à disposição de todos, né? Então hoje todo mundo é só pesquisar um pouquinho sobre qualquer assunto, você vai achar alguma coisa. E voz para todos também, né? Quem não tinha posição, né? A dona ela ficou 30 anos na televisão. Na televisão você tem a posição, você tem o horário, você vai poder falar, as pessoas vão te ouvir. Hoje você não precisa ter posição, né? Você não precisa ter uma televisão para falar. O meu sócio, Felipe Neto, tem um canal que ele é maior que todas as TVs fechadas do Brasil, né? 39 milhões de seguidores. Ele tem uma antiga televisão. Então, isso é positivo, né? Muita gente podendo adquirir conhecimento e muita gente podendo falar também, para quem quiser ouvir. Agora, tem um lado negativo também, né? Então, o melhor acesso aumentou a desigualdade, a gente viu isso agora muito na parte de educação, né? Ah, não, vai ter teleaula para todo mundo. Beleza, maravilhoso para quem está aqui no meu prédio, que tem a fibra e a molecada chega fácil, e um horror para quem está numa comunidade que fica rodando lá um 2G, né? Vamos brincar aqui que seria um 2G, que fica pedalando para dividir entre a família toda. E o outro é que essa voz, como a gente viu em algumas conversas durante essa quarentena, essa voz também está servindo para o ódio, né? Ele está servindo para desinformação. Ela está servindo para muita fake news, ataque de robô e cancelamento de pessoas que fica difícil de defender. Então, é por isso que eu botei na balança o bem e o mal, e eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí. Quem vem na sequência? O Vinícius. Qual deles? Posso ir. Então tá, Zembrão, mas antes de você responder sobre o tema, te convenceu a resposta do Marcão? De fato, ele é o condutor? Você ficou satisfeito com a resposta apresentada por ele? Vou fazer uma interferência. Vocês estão fazendo um fake news. O nego vai acreditar que o Luca foi quem fez o material. É assim que começa. É assim, daqui a pouco bota um robô que sai para tudo quanto é lá dizendo que eu não consigo fazer. Não, ele é empreendedor, Vinícius, ele é empreendedor. Ele é empreendedor. Se ele não faz, ele manda fazerem para ele. Aí sim, aí é possível. Mas olha só. Seja lá no... Onde é que foi aquele cara que a gente contratou? Era lá no Cazaquistão. Paquistão. Cara, né? Paquistão, sei lá. Paquistão. Exatamente. Mas, além do que você falou, eu acho que dos prós e contras, aí eu trago um pouco para o meu métier, né, para o meu trabalho, é que eu acho que a tecnologia é muito boa, né, óbvio, todas essas vantagens que a gente sabe, né, e a gente não tem para onde fugir, mas tem a questão da atrofia. A atrofia não só mental, como física também, né? A partir do momento que você tem uma calculadora, que você tem no celular, que qualquer um pode ter, ele passa a não ter necessidade mais de fazer cálculos simples. E eu já me peguei em caixa de supermercado, você pagar com uma nota de R$10 uma compra de 8, ela calcular 10 menos 8, que tem que dar R$2 de troco. Então, assim, na calculadora. Então, chega ao ponto da pessoa ficar escrava da tecnologia. Não só isso. Um GPS, por exemplo, a gente viajava com mapa, olhando, se situando onde a gente estava. Hoje em dia não há a menor possibilidade, você não usa. Você usa o celular, usa um GPS. Então, isso é uma atrofia mental e atrofia física. Você tem um aspirador de pó que você, no celular, você programa, ele fica aspirando a sua casa. Então, esse eu acho que seriam os contras. Assim. Eu acho que a gente tem que ter cuidado. Não é à toa que 80% dos adultos e jovens norte-americanos, dados de 2018, do JAMA, né, do Jornal Americano da Sociedade Médica, ele mostrou que 80% dos norte-americanos, adultos, jovens, eles não chegam ao mínimo de atividade física recomendado para ter hábito saudável.
para sair do sedentarismo. Então, assim, eu acho que isso ajuda, a tecnologia também ajuda ao sedentarismo, ajuda essa atrofia cerebral também, se a gente não tiver cuidado. Né? E aí, comandante? Eu vou na linha do Marcão e do Zimbrão, né? Concordo com os dois, mas queria colocar aqui uma visão muito parecida, mas trazendo até para o meio aqui da navegação, né? A tecnologia, na verdade, sempre foi extremamente importante para a gente, para o mundo, né? Nós aqui somos frutos da tecnologia, né? A escola de Sagres lá resolveu estudar, investir em tecnologia. Os navios se tornaram tecnológicos no século XV e aí eles puderam atravessar o oceano e chegaram aqui no Brasil e hoje, então, nós estamos aqui, né? Nesses anos, nesses séculos todos, esses navios que foram capazes de atravessar o oceano, eles se tornaram ainda mais tecnológicos, né? Então, veio o advento do radar, do sonar, do GPS, que o Zimbrão acabou de falar, né? Eu estou falando do navio, mas se a gente transportar para o avião, a mesma coisa, né? Se a gente falar da medicina, a tecnologia foi fundamental para salvar vidas, né? Para construir equipamentos médicos, fabricar remédios, né? Então, assim, a tecnologia, nós estamos usando a tecnologia para poder produzir o patrício, né? A televisão é uma revolução tecnológica, o cinema é uma revolução tecnológica. Então, eu acho que a tecnologia foi fundamental e continua sendo fundamental. O que eu queria colocar é que, para você navegar, para você voar, para você operar uma máquina, para você operar um equipamento médico, você tem que ter muita instrução, tem que ter muita educação, tem que ter muito aprendizado para poder utilizar aquela tecnologia, né? Até o GPS, a calculadora, que facilita muito e pode atrofiar o cérebro ou trazer preguiça, né? Eu acho até mais do que atrofia, a preguiça da gente fazer cálculo e tal, se tem a coisa ali mais fácil, né? Mas ainda você tem que saber usar o GPS, porque se você não souber usar o GPS, não adianta ter um GPS de última geração que você não vai chegar em lugar nenhum, né? Então, todo mundo que usa ou sempre usou a tecnologia precisou estudar muito, e às vezes estudar até mais para poder usar aquele equipamento. O problema passa, eu acho, a ser mais recente quando essa tecnologia fica muito fácil de ser utilizada, muito simples, muito barata, e aí sim, dá voz a todos, né? De forma ativa. Então, a questão que o Marcão falou, né, das pessoas que são donas do seu próprio canal, da sua própria televisão, todo mundo hoje pode falar, e o mundo inteiro vai ouvir aquele camarada, né? Isso é que eu acho que nem sempre essas pessoas que estão utilizando essa tecnologia tiveram a mesma instrução, o mesmo preparo, a mesma educação, a mesma formação para usar, assim como o cara que pilota um Boeing 787 tem que ter, né? E aí a gente realmente foi para um campo aí de uma bagunça, uma geleia geral. Então, todo mundo fala, todo mundo escuta, e aí, quando todo mundo fala, todo mundo escuta, na verdade, ninguém está falando, ninguém está ouvindo. Virou essa bagunça que a gente tem hoje, dessas coisas das redes sociais, a que eu estou me referindo particularmente, né? Aí gera uma polarização em todos os aspectos. A gente, no último episódio, falou da questão de preconceito. Aí você tangencia crime, né? Muita gente é criminosa ao usar uma rede social, ao falar determinadas coisas, ao sugerir determinadas coisas, né? Então, realmente, essa tecnologia barata
fácil, democrática ao extremo, na mão de todo mundo, que é na mão de todo mundo, né? É que eu acho que embaralhou essa história toda. A tecnologia sempre foi muito boa, mas salvou vidas, né? Encurtou caminhos, mas eu acho que realmente a tecnologia dessas redes sociais, dos nossos pequenos aparelhos de celular que hoje a gente fala com o mundo inteiro, realmente complicou um pouco, complicou a guerra, como a gente fala na Marinha. O comandante, desculpa, né? Vinícius. Brilhante observação, achei interessantíssimo. Sim, só em tempo, Vinícius, é porque eu falei atrofia como força de expressão. Obrigado, comandante. Não estou falando tecnicamente, né, que não atrofia o cérebro. Né? É só a questão da força de expressão, para poder realçar a preguiça, foi um termo melhor usado. Obrigado, comandante. Eu achei brilhante essa colocação do comandante. Eu nunca tinha parado para pensar sobre a necessidade de treino, né? Os militares treinam muito, né? E a gente, por exemplo, no jornalismo, acaba não treinando para a execução da coisa. E aí a gente não está falando nem de jornalismo, a gente está falando de produção de conteúdo, que, afinal de contas, com as redes sociais, as novas tecnologias, todo mundo é um produtor de conteúdo em potencial, e daí nós, jornalistas, lá no final dos anos de 1990, perdemos aquilo que eu chamo de monopólio do furo. A gente deixou de ser o único ser ativo no processo de comunicação, mas, de fato, as pessoas não treinaram o comandante, e eu diria, elas não têm nenhum conhecimento do arcabouço legal, se é que ele existe à dimensão do que deveria existir, para fazer uso daquilo que é uma ferramenta de democratização de produção e disseminação de conteúdo. Isso é muito bacana que todo mundo possa falar a sua própria realidade. Mas, espera um pouquinho, existem limites. E aí a gente entra naquela discussão que é tão bacana, e o Zimbrão adora essa discussão, que é sobre liberdade de expressão. E agora eu me reporto ao texto que o Marcão mandou para a gente estudar essa semana, da Cora Ronay, a nossa colunista do jornal O Globo, em que ela fala algo muito bacana, hoje, aspas aqui, hoje, enquanto questionamos os limites da liberdade de expressão, vírgula, pessoas são destruídas e mentiras circulam como se fossem verdades. Então, este é um lado realmente muito negativo. Eu tenho estudado TIC, que é a tecnologia da informação e comunicação, tem mediado debates sobre isso. A gente só está aqui por causa da ferramenta collaboration, ou colaboração, das ferramentas de colaboração, mas o lado negativo, ele é muito, muito danoso, e eu achei muito bacana esse texto que você mandou para a gente, Marcão. Legal. Eu queria agora pegar o lado positivo do que o Zimbrão e o comandante falaram, né? Quando o Zimbrão falou tanto das ferramentas de tirar o cara do exercício físico e depois não precisar mais ler lá o caminho para andar, ele tem as vantagens também, né? Hoje, por exemplo, a distância, você deu aula durante a quarentena, minha mulher está fazendo ginástica artística, eu posso fazer alongamento. Quando a gente viaja, a gente faz a distância com o nosso personal, porque a tecnologia nos ajuda também. Então, claro que depende de cada um de aproveitar ela com menos preguiça ou com mais preguiça. E a outra é o caso do Waze, que eu acho, graças a Deus, nessas minhas rodadas aí, eu acabei conhecendo o primeiro investidor do Waze em Israel, e assim, foi um dia assim, espetacular, porque para mim é um dos melhores aplicativos que eu já vi na história da humanidade, porque eu dirigi no Quirguistão, eu dirigi na Índia, eu dirijo na China, assim, só por causa do Waze, né? Não tinha como eu pegar o livrinho chinês, eu perguntar, meus amigos, como é que eu faço para chegar não sei aonde? Durante a Olimpíada, eu mandei meu motorista embora, que era muito ruim, na Olimpíada de 2008 na China, e eu mesmo dirigia meu carro em função de poder ter um aplicativo. Então, eu acho que tem esse lado positivo também, que você dá uma preguiça para alguns, mas, por outro lado, ele dá liberdade para outros, né? Eu poder, cara, não vou ficar sem treinar, já que eu vou estar 15 dias viajando. Eu vou ligar para o Zimbrão, vamos combinar um horário com os fusos trocados e vamos fazer uma aula, né? Achei bem bacana essa observação que você fez, Zimbrão, porque o sinônimo, né, para atrofia, e entendi a metáfora da atrofia, bem bacana, né, a tal da preguiça, né? Uhum. A tal da preguiça. E esse aspecto positivo, Zimbrão, porque você também gosta pra caramba de tecnologia. Você tem um aparato de iluminação na sua casa poderosíssimo. Poxa, a gente sabe disso. Que dá de 10 do Marcão, né? Não, isso aí não vai nem questionar, né? Nem questionar.
Pena só que eu roubei o teu controle remoto, né? Então agora tá pra mim. O meu controle remoto eu não vou mostrar, não. Num patrocínio de Casa e Vídeo, Vinícius Imbrão e sua iluminação. Você tem várias opções, né? Mar, brisa, floresta. O meu é luz ou não luz. É o que tem. Vamos mostrar aqui, que eu só tá aberto, tem que ver, então vamos lá. Aqui tem o warm, que eu já tô. Ó. Aí, aqui tecnologia. Tem o neutro, ó. Caralho, o neutro ficou forte. Tem o cool. Só vou traduzir para o pessoal do podcast que não está vendo, está apenas ouvindo. Bem lembrado. O Marcão tem diferentes tipos de luzes que ele controla por um controle remoto do tamanho de 2 caixas de fósforo somadas. Ele dá um banho em todo mundo aqui. Aquele texto introdutório foi apenas uma provocação, porque a gente sabe que ele está anos-luz à nossa frente. Fala, Marcão. Literalmente. Ai, que maldade. De novo maldade, Marcão, de novo. Importante que o pessoal que está no podcast vai lá no YouTube e dá uma conferida, que vale a pena ver. Mas fala positivo aí. Respondendo a sua pergunta, sem dúvida nenhuma, eu também sou um cara que gosta de tecnologia. No primeiro momento, eu ficava também nessa coisa do lançamento, de querer sempre ter o lançamento. E aí depois eu comecei a me conter um pouco mais e tal, para também não ficar escravo do lançamento e até por uma questão econômica também e tal, vou esperar um pouquinho mais que o preço vai cair e tal, por outras questões. Mas se eu pudesse, eu ficaria também sempre lá na primeira fila e tal, eu gosto. E acho que você sai na frente também, no trabalho e tal, como o Marcão falou. Quando ele chegava numa reunião com uma impressora dele lá de rolo, de antigamente e tal, mas que era pioneira, que era lançamento, ele passava uma impressão de um cara antenado, de um cara preocupado com o seu cliente, de um cara que é importante também. Obviamente que a relação interpessoal é tudo, mas quando você tem, além da relação interpessoal, você tem a tecnologia bem aplicada de uma maneira inteligente, que vai favorecer o teu cliente ou qualquer tipo de negócio, isso é muito bom. Então, óbvio que eu sou um escravo da tecnologia também, no bom sentido, se é que pode usar no bom sentido o escravo, mas eu gosto de oferecer isso para o meu cliente. Quando saiu o Spotify, eu fui o primeiro na minha academia a adotar nas minhas aulas, desenvolver os playlists, né, de aula. Eu fazia minha aula e divulgava para o aluno. Se você gostou dessa aula, você tem essas músicas na sua casa. Acesse o Spotify, tal. Fui um dos primeiros a fazer isso. É um diferencial que hoje em dia não é mais, mas na época era, porque ninguém tinha. Então, assim, eu gosto, curto e acho que a gente tem, como o comandante falou, a gente está aqui hoje por causa disso, né? Então, é importante, ao mesmo tempo, o equilíbrio, como tudo, né? A gente tem que equilibrar. Tem o bom e o ruim, a gente tentar dosar isso para não ficar escravo também, né? No meu trabalho, por exemplo, eu comecei a fazer aquisição de produtos que não eram tão caros, mas que facilitavam a minha vida e a vida dos meus pares. Por exemplo, tem alguns microfones portáteis que são associados ao telefone celular. Então, muito repórter tem que voltar para a emissora, encarar o engarrafamento para gravar um texto, para começar a edição. Eu gravava de dentro do carro e mandava pela web. Então, quando eu chegava à redação, a matéria estava montada já. A gente precisava apenas baixar os arquivos de vídeo, porque não tinha como mandar os arquivos de vídeo da câmera, né? Então, são coisas simples. Eu fui um dos primeiros repórteres a fazer curso de drone. E ter meu drone, eu operei meu drone na Antártida, no arquipélago de Trindade, São Pedro e São Paulo, né? Eu acho isso muito, muito bacana. Eu sei que todos os outros... também já evoluiu, né, Dônula? Hoje eles mandam pelo mochilinho que é aquele ali, vai na hora, faz vivo com uma mochilinha desse tamanho, né? Então, esse mochilinho, que é essa caixinha pequenininha, ela já grava em tempo... Ela nem grava, ela envia em tempo real a imagem que você está gravando na casa do entrevistado. Você grava na mídia, mas concomitantemente alguém grava na emissora. Então você não precisa voltar para a emissora para descarregar o material, né? É incrível. Eu sei que vocês, os outros 2 quatristas, estão esperando muito a resposta do comandante, porque o comandante ele tem uma experiência com tecnologia que é desafiadora. E a gente queria perguntar, comandante, como é que foi essa sua imersão no mundo fabuloso da tecnologia?
eu sou absolutamente analógico. Eu não tenho o relógio, que o meu relógio é um G-Shock, para vocês terem uma ideia. Quem tem mais de 40 anos sabe o que é G-Shock, né? O meu celular é um celular chinês, vagabundo. E eu estou falando isso assim, não é com orgulho, não. Não é com orgulho. Eu concordo plenamente com o que o Zimbrão falou, por exemplo, de que esse aspecto da tecnologia de ponta e tal é fundamental no aspecto até profissional, né? Se fosse só no pessoal, cada um faz o que quer e tal. Mas tem um aspecto profissional que é fundamental. Mas eu não assim, primeiro eu não sinto, eu não gosto, não sinto prazer que o Marcão falou, né, de ser o primeiro comprar o iPhone. Eu nunca tive iPhone. O relógio, o negócio assim tal, não é algo que eu goste, que me dê prazer, me traga prazer, né? Então eu realmente sou absolutamente não gosto desses gadgets, essas coisas assim. O que eu gosto muito, e aí isso me tira muito tempo, e que está relacionado à tecnologia, é o Twitter, é mais o Twitter. Eu descobri o Twitter há pouco tempo, sei lá, menos de um ano. O Zimbrão fez um sinal para mim que foi o Orkut. Não foi, Zimbrão? Não. Ele falou Twitter, por favor. Tá. O Orkut foi desativado em 2013, se eu não me engano, mas tudo bem, tá tranquilo. Eu ainda tenho a minha página. Tá usando, ainda tem a tua página. E o Twitter eu gosto muito, eu leio bastante, o WhatsApp, mas eu sou agente passivo, eu não escrevo no Instagram, não emito quase, mas eu gosto de ler, gosto de seguir pessoas interessantes. Isso é legal, né? Porque você segue interessantes do mundo todo, né? O cara pode ser russo, americano, da África do Sul, e você está lá lendo o cara, o que dá para ler, o que dá para traduzir e tal. Então, isso eu acho muito bacana, é um aspecto extremamente positivo da tecnologia, né? A única coisa que eu estou sempre na ponta de tecnologia aqui em casa é máquina de lavar louça. Porque que bonito! Né? Bonito. E aí eu estou sempre... É a função dele, já vi que é a função dele, por isso que ele está preocupado. Né? Exatamente. Eu devo ser o único aqui que lava louça, que a esposa manda lavar a louça, entendeu? Todos os outros quatrícios são as esposas que lavam. Não é meu caso. Não é meu caso, não. Não, negativo. Mas então máquina de lavar não posso deixar faltar. Lançou uma mais nova que lava melhor, lava mais prato, mais copo, aí eu compro. É a única coisa. Tá vendo? Defendendo seus interesses, né? Se fosse da esposa, a função dela, você não estaria tão preocupado, né? Olha como nós somos diferentes, né? Eu tenho uma instalada ali, desde que o Luca nasceu, tem 25 anos, nós nunca usamos. Toda semana a gente olha para ela e fala, pô, a gente podia aumentar o armário e tirar essa porcaria daí. Nunca lavei numa máquina. E sou bom lavador de pia. Só que eu digo que a minha pia tem um negócio de um vírus ali embaixo. Quanto mais prato eu boto, mais prato aparece, cara. E aparece copo. E eu acho que eu vou acabar, aparece uma xicrinha do café, aparece um negócio da sobremesa. É um desespero aquele negócio da pia. Comandante, já que o comandante falou sobre eletrodoméstico, tem uma coisa muito interessante para se estudar, que é IoT, que são as iniciais de Internet of the Things, que é a internet das coisas. Então, no futuro, tudo vai estar conectado à internet. Daí a necessidade da fibra, daí a necessidade do 5G para dar suporte ao IoT, para dar suporte à inteligência artificial. É muito interessante. E uma outra coisa bacana de entender é cloud computing. Não sei se vocês já estudaram sobre isso. Eu estudei para mediar podcasts sobre cloud computing. A gente acha que nuvem é apenas onde a gente armazena foto de família, né? Hoje você, por exemplo, tem cirurgias robóticas, onde a resposta do robô ela tem que ser muito rápida
E o arquivo para aquele tipo de movimento, para aquela ação, é pesadíssimo. Então, a nuvem, que antes era, por exemplo, uma nuvem privada ou pública, ou uma nuvem que combina ambas, hoje ela já é uma nuvem próxima chamada Edge Computing, que é uma nuvem próxima ao robô, que vai te operar com precisão, resposta rápida. É incrível. Então, quando a gente fala disso, parece uma coisa distante, mas a gente anestesiado numa mesa cirúrgica, a gente está fazendo uso do lado positivo dessa tecnologia. Isso é muito bacana. Outro dia fiz uma live com a turma de medicina e exatamente falando isso. 2011, no Pan-Americano, e depois 11 de Londres, nós levamos um robô para dentro da vila. A Jaqueline, mulher do Murilo do vôlei de praia, teve uma lesão de pescoço, bateu no poste do vôlei, e quem comandou a cirurgia, a recuperação e a alta dela foi um especialista em tronco e cabeça em São Paulo. Porque nós tínhamos levado... Tem um brasileiro que é uma das maiores férias do mundo em telemedicina, chama Antônio Marcos, na Universidade de Miami. Esse cara foi que cuidou a Laís Souza e teve com a gente em 2 ou 3 Olimpíadas Pan-Americanas e levou para a gente esse tipo de atendimento para os atletas. Porque isso faz uma diferença completa. Tipo assim, onde eu estiver, eu tenho os maiores especialistas do mundo. Se eu tiver esse tipo de tecnologia que você falou, cara, especialista em pé de dedo, mindinho do pé direito. É um chinês. Beleza, bota ele na linha aqui, mostra o dedo pro cara e vê o que ele propõe. Então, isso é muito maneiro. Tá vendo? A gente fala que a gente tem que ser mais conciso. Mas olha como o papo é bacana. Eu acho que um podcast sobre tecnologia rende muito mais do que um episódio. É muito legal. Eu estou vivendo isso muito, estudando muito isso e acho... Eu sou fascinado, eu adoro. Eu acho que rende mais do que um. A gente já está com mais ou menos 30 e poucos minutos de gravação, rende muito mais. Eu, até pouco tempo, acompanhando esse avanço do smartphone, né? E aí eu vi até um cara falando sobre isso no YouTube e tal, não lembro agora o nome dele, falando sobre a era já tinha que mudar, né? A era já tinha que mudar. Depois do celular, a gente já tinha que mudar. Não dá para comparar essa era que a gente está vivendo, né, chamar de contemporânea e tal, quando a gente já está numa outra era. Não dá para comparar o início da contemporânea com o que a gente vive hoje. Já é totalmente diferente, já é outro mundo, né? Já era para ter mudado esse nome, né? E aí, às vezes, eu, que tenho 45 anos, às vezes me dá uma nostalgia, uma saudade, não uma saudade, mas dá uma tristeza, no sentido de que eu queria ter vivido essa tecnologia na adolescência, sabe? Eu fui ter telefone residencial com 15 anos. Telefone na casa, que você tinha que declarar no imposto de renda, que era um bem. Você tinha quantos telefones? Não, fulano tem 2 apartamentos, 3 carros e 4 telefones. Nossa! Então, assim, eu vivi isso. E hoje em dia eu vejo o telefone uma coisa tão banal. Aliás, não se usa mais telefone residencial. Acho que a gente é obrigado a ter por causa dos pacotes, né, de internet, porque não se usa mais. Né? Tem mais celular do que habitante no Brasil. Então, assim, às vezes dá uma tristezinha de que quando eu vejo o meu sobrinho, que tem 14 anos, já ter nascido nesse ambiente, eu falo, cara, ele está anos-luz na minha frente, né? Em termos de... Para a gente, eu acho uma certa dificuldade, falando pessoalmente. Eu troquei de modo de Android e iOS, eu fico migrando para poder, de novo, não atrofiar o cérebro, para eu poder exercitar essa dinâmica no celular, porque senão também você fica muito mecanizado ali naquele manuseio. Então, assim, às vezes eu fico, poxa, eu queria ter vivido agora essa época já com essa tecnologia, porque eu acho fascinante, eu acho muito legal. Mas a transição, que eu acho que o mais legal da experiência, esse período que a gente viveu, que foi 40 e pouco, eu tenho 57, é você ter vivido as mudanças, né? Eu brinco com todo mundo, né? O cara foi... O ano passado eu fui à China de novo, pela 9ª vez ou 10ª vez. Eu fui à China com 18 anos em 1981, ou 79, 81. Cara, era uma China que não tinha nenhum carro que não fosse militar na rua. Só tinha um hotel de trânsito para quem era turista, porque não existia turista. Os caras não sabiam, nunca tinham visto, várias vezes na rua, nunca tinham visto ninguém com a cara que não fosse aquela cara deles. E assim eu vivi a China, eu vivi a Rússia, eu vivi a Coreia. Assim, e aí depois fui acompanhando, né? Voltei algumas vezes para jogar, depois voltei na pré-Olimpíada da China, antes de 2008, que eles mudaram completamente e passaram quase que a dominar o mundo pós-2008. E hoje você volta. Ano passado eu voltei na China
E eu conto uma história de tecnologia absurda nossa lá. Chegamos no primeiro dia em Xangai, a gente, com problema de fuso, era um grupo de pessoas ligadas à comunicação digital, e saiu para caminhar. A gente foi comer e falou, vamos voltar caminhando para o hotel, porque não pode dormir logo, cabe coisa, vamos esperar um pouquinho. E aí, numa esquina, uma senhorinha, que ainda tem na China bastante pobreza, tem muita ainda, tem uma população gigante, veio e pediu um dinheiro. Então, a gente estava com um cara, que é o Ronaldo Lemos, que é um gênio da tecnologia no Brasil, um advogado especialista nisso, e ele fala chinês. Eu falei, Ronaldo, fala para ela que a gente não trocou dinheiro ainda, né? Acabamos de chegar, né, na China. E aí ele falou para ela, não tem dinheiro trocado. Ela abriu um negocinho assim, um cordãozinho pendurado de coisa. Ela tirou um QR Code e falou assim, pode pagar aqui no Alipay, meu amigo, bota quando você quiser, pega o teu telefonezinho aí e bota a graninha para ti aqui. Juro para vocês. No primeiro dia em Xangai, na primeira noite. Cara, isso mudou completamente o mundo. Eu que vivi a China em 81, voltar em 2020 para ver uma história dessa é o máximo. Eu acho que é legal da nossa geração para que a gente viveu essas mudanças. É verdade, verdade. Poder ter essa referência de comparação é interessante, verdade. Complementar, comandante? O comandante está ali acenando com algum complemento de experiência tecnológica empolgante ali? Não, eu achei essa história do Marcão sensacional, né? Que reflete exatamente o que a gente está passando. Eu só acho que a gente também viveu um período tecnológico fantástico, né? Na nossa adolescência, por exemplo, que nossos pais não viveram, e os nossos pais viveram o que nossos avós não viveram, né? Eu tinha meu avô e minha avó que eram de 1905, obviamente já faleceram há muitos anos, pais da minha mãe. Então, assim, 1905, o avião é de que ano? O voo do Santos Dumont lá, né? Já vou checar, comandante. Então, assim, eles nasceram num mundo em que não existia avião, né? E, de repente, quando a gente era garoto, eu também, em 82, fui para os Estados Unidos, né? Aos 11 anos de idade, meus avós lá eram vivos e tal. Então, quer dizer, eu acho que todo mundo passou por revoluções tecnológicas muito grandes. É claro que essas revoluções elas são mais rápidas agora, né? Elas foram encurtando, né? Eu não tinha carro, né? Agora, daqui a pouco, a gente vai ter um carro que voa, né? Já tem o Tesla aí que fala, enfim. Então, eu acho que o mundo levou 1.800 anos para fabricar um carro e a gente vai levar mais 5 anos para o carro voar, sei lá, as coisas são muito mais rápidas hoje em dia. Mas quando os irmãos, pode ser que eu esteja falando bobagem, a gente tinha que ter um Google aqui, mas eu acho que foram os irmãos... Dona tem o Google. Já estou aqui aberto. Primeiro voo, tá no 23 de outubro de 1906. 1906. Poxa, bateu na trave mesmo. A voz nasceu em 1905. Né? E eles eram adultos, já tinha avião cruzando o planeta, né? Isso na cabeça deles também era muito forte, né? O cinema, dizem que a primeira exibição do cinema lá em Paris, quando botaram, acho que aquela lua lá que tomava um tiro de canhão assim no olho, aquela cara de lua e tal, aquilo ali as pessoas saíram correndo, né? Da sala, porque aquilo ali ninguém entendia o que era aquilo, num pano, passar uma lua, tomava um tiro, não sei o quê, as pessoas saíram apavoradas correndo. Então, quer dizer, as revoluções, todas elas foram impactantes, né? na vida na humanidade. Mas é que hoje eu acho que tem tanta revolução, por isso que isso me cansa um pouco, esse negócio dos gadgets, do Spotify, do não sei o quê. Quando eu vou começando a aprender o negócio, já mudou, já não é mais aquilo. Pô, aquilo ali já, não, você está ainda aí nesse negócio, agora não é mais isso, agora é a história do Orkut aí, que vocês me sacaneiam, né? Não, mas o comandante falou de algo muito interessante, desculpa, comandante, falou do verbo cansar, mas, de fato, será que nós temos capacidade de processamento de dados
para isso que vem crescendo de forma geométrica e não aritmética, né? É muita evolução em muito pouco tempo, né? Não, eu acho que não, Aí a gente dá um tratamento superficial a essas coisas, porque ele já sabe que não adianta se aprofundar, porque você... É isso que eu estou falando de brincadeira, mas é verdade. Assim, você vai começar... Eu me lembro que na hidrografia, por exemplo, que eu sou hidrógrafo, a gente tinha assim, um equipamento, um DGPS interferométrico e tal. Aí tinha um cara que tinha estudado aquele equipamento e se tornava um especialista, um babilaca, como a gente fala na Marinha, naquele equipamento. Pô, você quer saber sobre isso? Pergunta lá ao João, porque esse cara trabalha 8 anos nesse equipamento, 10 anos nesse equipamento, ele sabe tudo. Pô, qual é hoje o equipamento que alguém vai estudar mais que 8 meses, que já não vai estar ultrapassado por outro? Então, quer dizer, fica uma corrida de velocidade nisso aí, e eu acho, Donald, que não vai, a gente acaba tratando tudo muito superficialmente, aqui é o outro, aqui é o outro, aqui é o outro, aqui é o outro, e eu não sei se a gente tem capacidade de absorver conhecimento, potencial de todas essas coisas. Não tem. E pior do que isso, agora já tem meio que um mal, quase que uma doença, que é você achar que está perdendo informação, né? Chama que qualquer coisa, eu vou procurar aqui daqui a pouco, mas é o seguinte, cara, tem tanta informação, tem tantos sites para olhar, tem tanta coisa para eu ler, que, pô, a hora que eu escolho um, eu fico na dúvida que eu devia ter escolhido os outros 2. Você não aproveita aquele que você escolheu. Então, eu vou procurar como é que chama, mas é um mal atual. Né? Você está sempre querendo... Pô, mas o cara falou no Twitter, mas eu não vi lá o Twitter. Pô, mas será que eu tenho que estar no Facebook? Ele está no Facebook pensando no cara que está no Twitter e o outro está pensando que está vendo vídeo no YouTube. É um negócio assim assustador, que é quase uma doença. Eu acho que isso se chama FOMO, FOMO. Fear FOMO, of missing out. Tem FOGO, que é uma coisa relacionada à Covid, né? Que é o Fear of Going Out, que são as pessoas que estão com medo de ir para a rua, mas tem o FOMO, né? Que são as pessoas que estão com medo de perder, de serem tragadas pelo tsunami da inovação, né? Vocês me sacaneiam com o Orkut, e eu mereço, mas vocês sabem que a geração, por exemplo, do Antônio, que tem 13 anos, o filho do Donald, sim. O Facebook para ele já não existe, né? Não. É coisa de velho, né? Nem sabe o que é, muitas vezes. O negócio é o Instagram, que já deve, daqui a pouco, também ser substituído por outro troço. TikTok, comandante. Eles estão no TikTok. Pois é, esse TikTok, legal esse negócio do TikTok. Eu vejo TikTok, não sei o quê, é só gente dançando, ou sei lá. Eu não quero nem saber o que é isso, pô. Porque tem gente faturando, comandante. Depois eu vou lhe contar que já tem gente faturando bem lá. Não tenho dúvida, mas... E já tem um que vem depois, tá? Já tem um novo, que chama Kwai. Kwai. Pode estudar que é o próximo. Por isso que o Instagram até lançou o Reels, né? Reels, por conta do TikTok, porque se sentiu ameaçado na sua plataforma. Tem um que é muito legal. Passou a monetizar coisa que ele não fazia. Não, o cara vem aqui porque ele gosta, porque ele quer se mostrar, ele quer mostrar a foto dele, e os caras grandes começaram a dizer, beleza, eu não vou botar mais nada, porque senão me paga, o outro me paga, eu vou para lá, e a próxima, desculpe estar interrompendo vocês, é como eu vivo nesse negócio o dia inteiro procurando o que é o nosso negócio, né? A próxima são os aplicativos que você compra sem sair dele. Que hoje a dificuldade qual é? Você vai lá e olhou esse casaco aqui e fala, pô, eu quero aquele casaco do Marco e da Nike. Aí pode ser até que eu tenha um anúnciozinho, né? Dizendo, esse meu casaco é da Nike, modelo tal. Você vai ter que sair daquele onde você está. Rolou um merchan, hein? Não, eu já tive patrocínio durante 10 anos, hoje eu não tenho mais. Brincadeira. A outra também é. Olha lá. Estão falando. Mas hoje, qual é a tendência dos próximos aplicativos? Você clicou,
você já comprou, cara. Você não sai mais dali. Está no meio da conversa, né? Está no meio do storytelling ali, não tem saída, você não perde tempo e você continua acompanhando o que está acontecendo. Desculpa interromper a intromissão aí. Ou seja, comprar por impulso vai ser muito mais fácil. Muito mais fácil. Desculpa, Vinícius. Não, ele é o pai do assunto. Ele que sugeriu a intromissão, você que é o papa do assunto. A gente está adorando esse papo. Eu estou adorando. Não, só vou falar o seguinte, que tem um aplicativo desses todos aí, TikTok, não sei o que eu não sei para que serve, que eu acho legal, que eu também não vou saber o nome, mas que é um que eles botam assim a tua cara num desenho animado, numa dança, com música e tal. Esse daí é legal, Eu já, inclusive, participei de alguns quadros desse com o Dônula, entendeu? Aquele duende de Natal, saca aquele duende que você bota aquilo, cara? Eu não sei qual é o nome desse aplicativo, mas esse é interessante, é engraçadinho, né? Mas esse é igual a Simone. Vai evoluir a humanidade, isso. Mas esse é igual a Simone, só aparece no Natal, comandante. Esse aí não tem, não. Só aparece no Natal, não vai rolar. Eu acho que tem uma vertical só que a gente não falou, que a tecnologia está fazendo muita diferença e cada vez vai fazer mais, é o ensino à distância, de qualquer tamanho. Pode ser da molecada na escola, do college, ou numa universidade, ou no pós-graduado, que seja, ou cursos específicos de qualquer coisa. Você hoje faz o curso que você quiser, com quem você quiser, né? De masterclass, a curseria, a PUC Rio Grande do Sul, aqui nos 3 ou 4 principais. E a tendência é todo mundo ter o seu. Nós lá estamos montando uma vertical de curso, começando com a do principal cara nosso, que é o próprio Felipe. Mas a tendência é você ter um white label e o dono a falar lá de o que é a área de jornalismo, o que ele queira dar de aula, o comandante da aula dele, ligado aos práticos, o Zimbrão da aula dele, de yoga ou de preparação física, do que queira falar. Eu acho que essa é uma tendência e a grande vantagem é, que o comandante falou de educação, o cara precisa se educar, o cara precisa aprender. Só que o cara tinha que ir presencialmente, o cara tinha que ter grana, o cara tinha que estar nos centros principais. Hoje ele vai estar lá na minha cidadezinha, lá em Bento Gonçalves, fazendo curso de televisão com um dono que ele nunca viu na vida, só viu na televisão, nunca teria chance de estar junto com ele, e vai estar aprendendo com o melhor cara à distância, pagando um pouquinho, porque como em vez de, o dono, quando dava um curso para 10, 12, 15 caras, vai dar para 10 mil, 15 mil, 20 mil. Então, em vez de cobrar R$2.000, vai cobrar R$200, né? Estou chutando qualquer número aqui, vou fazer uma matemática. Ô, primo, já que ele fez o merchan dele, eu lancei agora no dia 7 de abril o curso de sobrevivência do novo jornalista que está hospedado. Vôlei, né? Levanta para o outro cortar, pô. Entendeu? Que está hospedado na Hotmart e eu posso passar depois mais informações. Assim, vamos chegando ao fim de mais um episódio dos Quatrícios, um encontro de 4 Vinícius. Valeu, Dani Di, o homem dos lambruscos, do Estúdio Rastro, nosso parceiro na produção de conteúdo. Aquele abraço virtual, Dani, por enquanto virtual. Obrigado, Patrícios. E obrigado a você que nos ouviu ou nos assistiu mais uma vez. Se quiser nos seguir, nós já estamos nas redes sociais, somos @Quatrícios no Instagram. E até um novo encontro. Tchau!